Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 74. Dúvidas. Mistérios que não podemos devassar. A palavra de Deus, como o caráter de seu divino autor, apresenta mistérios que não podem ser nunca perfeitamente compreendidos por criaturas finitas. A entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia são mistérios demasiado profundos para serem explicados ou mesmo cabalmente compreendidos pelo espírito humano. Não temos, porém, motivos de duvidar da palavra de Deus pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios de sua providência. Estamos no mundo natural continuamente cercados de mistérios que não podemos penetrar. Mesmo as mais simples formas de vida apresentam problemas que o mais sábio dos filósofos é impotente para explicar. Encontram-se por toda parte maravilhas que escapam à nossa percepção. Deveríamos então surpreender-nos ao verificar que no mundo espiritual existem também mistérios que não podemos sondar. Toda a dificuldade jaz na debilidade e estreiteza do espírito humano. Deu-nos Deus nas Escrituras suficientes provas de seu caráter divino. E não devemos duvidar de sua palavra pelo fato de não podermos penetrar todos os mistérios de sua providência. Não removida a possibilidade de dúvida. Ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé, nunca removeu toda desculpa para a descrença. Todos os que buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas encontram alusão. E todos os que se recusam a aceitar a palavra de Deus e lhe obedecer antes que toda objeção tenha sido removida e não mais haja lugar para dúvida, jamais virão à luz. A desconfiança em Deus é produto natural do coração não renovado e está em inimizade contra Ele. A fé, porém, é inspirada pelo Espírito Santo e unicamente florescerá à medida que for acalentada. Ninguém se pode tornar forte na fé sem decidido esforço. A incredulidade é fortalecida ao ser acoroçoada. E se os homens, em vez de se ocuparem com as provas que Deus deu a fim de sustentar-lhes a fé, se permitirem discutir e cavilar, verão que suas dúvidas se tornam constantemente mais acentuadas. Impacto do peso da evidência. Os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus não se propõe fazer desaparecer toda ocasião para a incredulidade. Apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas com espírito humilde e susceptível ao ensino, e todos devem julgar pela força dessas mesmas evidências. Deus dá aos espíritos sinceros suficientes evidências para crer. O que, porém, voltar os olhos da força dessas provas, somente porque deparou algumas coisas que sua inteligência finita não apreende, será abandonado à atmosfera glacial da incredulidade e da dúvida, vindo a experimentar o naufrágio da fé. Não confiar no sentimento. Conselho a um duvidador. O grande plano de misericórdia desde o princípio do tempo é levar toda a alma aflita a confiar em seu amor. Tua salvação nesta ocasião em que tua mente se encontra torturada de dúvida é não confiar nos sentimentos, mas sim no Deus vivo. Tudo o que Ele te pede é pôres tua confiança nele, reconhecendo-o como teu fiel Salvador que te ama e te perdoou todos os equívocos e erros. Nenhum pensamento de dúvida deve ver a luz do dia. Vigiai tão fielmente como o fez Abraão, para que os corvos ou quaisquer aves de rapina não desçam sobre vosso sacrifício e oferta a Deus. Cada pensamento de dúvida deve ser tão vigiado que não veja a luz do dia mediante o pronunciá-lo. A luz sempre foge das palavras que honram os poderes das trevas. A vida de nosso Senhor ressurreto deve em nós manifestar-se diariamente. O duvidador crônico centraliza-se em si. É uma grande desventura ser um duvidador crônico, mantendo olhos e pensamentos centralizados em si. Enquanto estás contemplando a ti mesmo, enquanto for esse o tema do pensamento e da conversação,
Não podes esperar ser conformado à imagem de Cristo. O próprio eu não é teu Salvador. Não tens em ti qualidades remidoras. O eu é um barco que faz água, incapaz de servir para que nele embarque a tua fé. Com a mesma certeza que confias nele, irá a pique. Para o barco salva-vidas, aí está a tua única certeza de segurança. Jesus é o comandante do bote salva-vidas, e ele jamais perdeu um passageiro. Desanimados descrentes, como podeis esperar sentir o coração inflamado do amor de Cristo? Como podeis esperar que seu regozijo permaneça convosco e vossa alegria seja perfeita, enquanto estáis meditando e vos alimentando de vosso próprio caráter imperfeito? Fé e incredulidade. Nós não avaliamos quanto perdemos por causa da incredulidade. Sem fé estaremos empenhados numa batalha perdida. Temos um Salvador que compreende cada um dos aspectos de nossa vida, sabe de nossos desânimos e sabe justamente qual auxílio de que carecemos. Falta-nos a fé nele, fé que opera por amor e purifica a alma. A fé aumenta pelos conflitos com as dúvidas. A virtude aumenta as forças pela resistência à tentação. Abrigar a fé. Não há animação oferecida à incredulidade. O Senhor manifesta sua graça e seu poder muitas e muitas vezes, e isto deve ensinar-nos que sempre nos é proveitoso, sob quaisquer circunstâncias, cultivar a fé, falar fé e agir fé. Não devemos enfraquecer o coração e as mãos, permitindo que sugestões de mente suspeitas nos plantem no coração as sementes da dúvida e desconfiança. A dúvida induz a doenças nervosas. A certeza da aprovação de Deus promove a saúde física. Fortalece a alma contra a dúvida, perplexidade e excessiva tristeza que tantas vezes minam as forças vitais e levam às doenças nervosas de espécie muito debilitante e aflitiva. O Senhor empenhou sua infalível palavra de que seus olhos estarão sempre sobre os justos e seu ouvido aberto às suas orações, ao passo que ele é contra todos os que praticam o mal. Nós nos impomos um trabalho muito árduo neste mundo quando imaginamos que o Senhor seja contra nós. Nenhuma suspeita tomar posse de nossa mente. Nenhuma suspeita ou desconfiança deve tomar posse de nosso espírito. Nenhum temor da grandeza de Deus deve confundir nossa fé. Que Deus nos ajude a humilhar-nos com mansidão e modéstia. Cristo depôs suas vestes reais e sua real coroa para que se pudesse associar com a humanidade e mostrar que os seres humanos podem ser perfeitos. Revestido das vestes de misericórdia, viveu ele em nosso mundo uma vida perfeita para nos dar prova de seu amor. Ele fez aquilo que deveria tornar impossível a descrença nele. De seu alto posto de comando nas cortes celestiais, ele desceu para tomar a si a natureza humana. Sua vida é exemplo do que se pode tornar a nossa. Para que nenhum temor da grandeza de Deus interviesse para atenuar nossa crença no amor divino, Cristo tornou-se um varão de dores, experimentado nos trabalhos. O coração humano entregue a ele tornar-se-á uma harpa sagrada a emitir sagrada música. Não há desculpa para falar sobre o desânimo. Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas. Colossenses 1, verso 13. Se isto é verdade, que desculpa então temos nós para falar em desânimo e incredulidade e dúvida, atraindo ao nosso redor trevas, qual um manto? Espanquemos de volta a negra sombra da dúvida, lançando-a para o lado, para ser usada por Satanás, o originador de toda a dúvida e desânimo. Ele procura lançar através de nossa vereda sua infernal sombra. Nossa fé tem de penetrar a negra nuvem da dúvida e incredulidade, apoderando-se do braço de Cristo além. Como Ellen White repeliu a sombra da dúvida. Quando Satanás lança sua infernal sombra através de minha vereda, não olho a ela nem dela falo.
glorificando o diabo por falar nele e em seu poder e o tempo difícil que estou atravessando. Não, eu abro caminho através das sombras e pela fé me apodero de Jesus Cristo. Contemplando, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Falai como tendo fé. Toda dúvida que expresseis é uma semente semeada, e essa semente pegará raízes em algum coração. Não há necessidade de pronunciar uma palavra de dúvida e assim louvar o maligno por seu maravilhoso poder de vos manter em sujeição. Não, Cristo me adquiriu e redimiu. Satanás não tem poder sobre mim. Ideias falsas acerca de Deus. Satanás exulta quando pode levar os filhos de Deus à incredulidade e ao desalento. Deleita-se em ver-nos desconfiando de Deus, duvidando de sua boa vontade e poder de salvar-nos. Apraz-lhe fazer-nos pensar que as providências do Senhor visam a prejudicar-nos. É a obra de Satanás representar o Senhor como falto de compaixão e piedade. Deturpa a verdade a seu respeito. Enche a imaginação de ideias errôneas relativamente a Deus e, em vez de fixarmos a mente na verdade quanto a nosso Pai Celeste, muitas vezes a demoramos nas falsidades de Satanás e desonramos a Deus desconfiando dele e contra ele murmurando. Satanás busca sempre tornar a vida religiosa sombria. Deseja que se nos afigure trabalhosa e difícil, e quando o crente em sua vida faz aparecer sua religião sob esse aspecto, está por sua incredulidade confirmando a mentira de Satanás. Fechai às dúvidas a porta do vosso coração. Quando Satanás vem com as suas dúvidas e descrenças, fechai a porta do coração. Fechai os olhos para não vos demorardes em sua infernal sombra. Erguei-os para onde possam contemplar as coisas que são eternas, e tereis força todas as horas. A prova de vossa fé é muito mais preciosa que ouro. Faz-vos valorosos para ferir as batalhas do Senhor, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, verso 12. Satanás reclama o mundo para si, alega que nós lhe pertencemos. Devemos então dar-lhe o que ele reclama como seu? Não, sou propriedade de outro. Fui comprada por preço e minha atividade é glorificar a Deus no meu corpo e no espírito. Não tenho tempo para falar em incredulidade. É em fé que devemos falar. Devo, pelo exercício, fortalecer a fé. E então minha fé cresce à medida que confio nas promessas de Deus e posso alcançar mais e mais. Ó bendito, bendito Jesus! Amo-o porque Ele é para mim conforto e esperança e oportunidade e recurso, para mim individualmente e individualmente para vós. Quero que vos considereis sua propriedade. Ponde a face como um seixo em direção ao monte Sião. Convencei-vos de que existe lá um tesouro ao vosso alcance. Uma palavra de dúvida abre espaço para mais. Uma só palavra de dúvida, uma palavra de mau pensamento e de falar mal, abre espaço para mais da mesma espécie. É um semear semente que preparará uma colheita que poucos terão prazer em ceifar. Sementes de dúvida jazem sepultadas. Os que são molestados por dúvidas e têm dificuldades que não sabem resolver, não devem lançar outras mentes débeis na mesma perplexidade. Alguns têm insinuado sua incredulidade ou nela falado e prosseguido, mal imaginando os efeitos produzidos. Em alguns casos, a semente da incredulidade teve efeito imediato, ao passo que em outros jazeram sepultas por bastante tempo, até a pessoa seguir um procedimento errado, dando lugar ao inimigo, e a luz de Deus foi dela retirada, caindo ela sob as poderosas tentações de Satanás. Então as sementes da infidelidade lançadas faz tanto tempo germinam. Satanás as alimenta e elas produzem fruto. Qualquer coisa provinda de ministros que deveriam estar na luz
têm uma poderosa influência. E se não andaram na clara luz de Deus, Satanás os tem usado como agentes seus, por eles lançando seus dardos inflamados a espíritos não preparados para resistir àquilo que proveio de seus pastores. Nosso dever de crer. Crede que a palavra de Deus não falhará, mas que aquele que prometeu é fiel. É vosso dever crer que Deus cumprirá sua palavra e perdoará vossos pecados, tanto quanto é dever vosso confessar vossos pecados. Deve ser exercitada a vossa fé em Deus como alguém que fará justamente o que disse que faria, perdoar todas as vossas transgressões. Como podemos crer que o Senhor é de fato nosso Salvador, que perdoa os pecados, e provar a felicidade de lhe pertencer, a grande graça e amor que Ele assegurou-nos que tem para o coração contrito, a menos que creiamos implicitamente em Sua palavra? Oh, quantos e quantos vivem se lamentando, pecando e arrependendo-se, mas sempre sob uma nuvem de condenação. Não creem na palavra do Senhor. Não creem que Ele fará justamente o que disse que faria. Causa do pecado, o amor do pecado. Por mais que o disfarcem, a verdadeira causa de incredulidade é, em muitos casos, o amor do pecado. Os ensinos e restrições da palavra de Deus não agradam ao coração orgulhoso, amante do pecado. E os que não se sentem dispostos a obedecer-lhe aos preceitos estão prontos a pôr-lhe em dúvida a autoridade. A fim de chegar à verdade, é mister que em nós exista um sincero desejo de conhecê-la e um coração voluntário para obedecer-lhe. E todos quantos com este espírito se põem a estudar a Bíblia encontrarão abundantes provas de que ela é a palavra de Deus e poderão obter quanto às suas verdades uma compreensão que os tornará sábios para a salvação. Acariciadas pelos indiscretos. Dúvidas e incredulidades são acariciadas pelos que não andam ponderadamente. Tem uma dolorosa consciência de que sua vida não resiste à prova do Espírito de Deus, quer falando pela sua palavra, quer mediante os testemunhos de seu Espírito que os levaria à sua palavra. Em vez de começar com o próprio coração e pondo-se em harmonia com os puros princípios do Evangelho, criticam e condenam o próprio meio que Deus escolheu para preparar um povo que subsista no dia do Senhor. Dúvidas entretidas, consideradas fatos certos. O método geral de educação dos jovens não satisfaz a norma da verdadeira educação. Sentimentos céticos se entretecem no assunto tratado nos compêndios escolares, e os oráculos de Deus são postos numa luz questionável ou mesmo objetável. Assim, a mente dos jovens se familiariza com as sugestões de Satanás, e as dúvidas, uma vez entretidas, tornam-se aos que as entretêm fatos seguros e fazem-se pesquisas científicas enganosas por causa da maneira em que suas descobertas são interpretadas e pervertidas. Que fazer com a dúvida? Machucas o coração de Cristo pela dúvida, quando Ele nos deu tais provas de seu amor, dando a própria vida para salvar-nos, a fim de que não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Ele nos disse exatamente o que fazer. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. As dúvidas desaparecem ao buscarmos abençoar a outrem. Muitos há que se queixam de suas dúvidas, que lamentam não terem certeza de sua união com Deus. Isto muitas vezes é atribuível ao fato de não estarem fazendo nada na causa de Deus. Que eles busquem seriamente ajudar e abençoar a outros, e suas dúvidas e desânimos desaparecerão. Os que estão perpetuamente expressando dúvidas e querendo mais evidências para que se dissipe sua nuvem de incredulidade, não constroem sobre a palavra de Deus. Sua fé repousa sobre circunstâncias, baseia-se nos sentimentos. Mas os sentimentos, por agradáveis que possam ser, não são fé. A palavra de Deus é o alicerce sobre o qual temos de construir nossas esperanças quanto ao céu. Quanto mais falar sobre dúvidas, tanto mais aumenta a escuridão.
Conselhos a um ministro que duvida. Vi que os anjos de Deus te olhavam tristes. Haviam deixado o teu lado e afastando-se pesarosos, enquanto Satanás e seus anjos contentes sorriam de ti. Se mesmo tivesses lutado com as tuas dúvidas e não tivesses encorajado o diabo a tentar-te, a dar expressão a teu ceticismo e ter prazer em demorar nessa fala, não terias atraído os anjos caídos para junto de ti em tão grande número. Tu, porém, preferiste expressar tuas trevas, preferiste demorar-te nisso, e quanto mais demoradamente falares, mais e mais trevoso te tornas. Estás excluindo de ti todo o lampejo da luz celeste, e está se formando um grande abismo entre ti e os únicos que te poderiam ajudar. Se continuares da maneira em que começaste, a miséria e a desgraça te esperam. A mão de Deus te prenderá de um modo que não te agradará. Sua ira não dormitará. Mas agora ele te convida. Agora, justamente agora, ele te pede que voltes para ele sem demora. E ele graciosamente perdoará e curará todas as tuas apostasias. Deus está a guiar avante um povo que é peculiar. Ele os limpará e purificará, habilitando-os para a trasladação. Tudo o que é carnal será separado dos peculiares tesouros de Deus, até que se tornem como ouro purificado 7 vezes. Deixai que raios de luz espanquem as sombras da dúvida. Precisamos ser plenos de toda a plenitude de Deus, e então teremos vida, poder, graça e salvação. Como obteremos essas grandes bênçãos? Cristo morreu para que, pela fé no seu nome, as recebêssemos. Ele nos ofereceu livremente luz e vida. Por que deveríamos então persistir em pôr pregos nos quais dependurar nossas dúvidas? Por que encher a galeria da mente com sombrias cenas de dúvida? Por que não deixar os brilhantes raios do sol da justiça brilhar nas câmaras do coração e da mente e espancar as sombras da incredulidade? Volvei-vos para a luz, para Jesus, o amado Salvador. Em vez de olhar as falhas e defeitos de algum ser humano, voltai-vos para contemplar o caráter daquele em quem não há imperfeição. Jesus é o mais distinguido entre 10.000, o totalmente desejável. Não devemos fazer de homem algum nosso modelo. Deus nos deu um modelo perfeito em seu Filho unigênito, e contemplando-o seremos transformados em sua imagem. Olhai para Cristo, cujo trono é alto e sublime, e o séquito de sua glória enche o templo.